Professor, professora, saudações. Estamos de volta dando continuidade ao estudo das diretrizes curriculares nacionais para a educação básica. No último bloco estávamos falando do artigo 4º, falamos do inciso 1º e do inciso 2º. Vamos agora dar continuidade falando do artigo 4º, inciso 3º. Acompanha comigo a análise. O artigo 4º fala dos princípios que hão de reger as diretrizes como referenciais conceituais. No inciso 3º temos o pluralismo, a diversidade, o pluralismo de ideias e o pluralismo de concepções pedagógicas. A regra aqui é muito importante, não tenha a menor dúvida. Quando falamos de pluralismo, estamos falando de diversidade de ideias. Geralmente as ideias são trazidas para a instituição de ensino pela comunidade escolar e pela comunidade local, que participam da instituição de ensino, principalmente na forma de conselhos, conforme tivemos a oportunidade de ver no bloco anterior, quando falamos do artigo 14 da LDB, as regras de gestão democrática. Também temos aqui a figura do pluralismo, da diversidade de concepções pedagógicas. O que isso quer dizer? O pluralismo de concepções pedagógicas quer dizer que podemos trabalhar com inúmeras correntes, inúmeras tendências, inúmeras abordagens, inúmeras concepções, inúmeras pedagogias, por assim dizer. Na escola, ou melhor, na faculdade, você estuda o clássico. Você estuda Lucchesi, Cipriano Carlos Lucchesi, que vai fazer uma análise sobre as tendências pedagógicas. Lucchesi fala que as tendências pedagógicas principais dividem-se em tendências liberais, também conhecidas como tendências acríticas, e divide-se em tendências progressistas, que são as tendências pedagógicas críticas. Vamos nos limitar a falar apenas de Lucchesi aqui, embora esse tema também possa ser abordado, segundo o Libânio, segundo o Saviani, ou mesmo segundo a Maria das Graças Mizukami. Mas você conhece efetivamente a abordagem de Lucchesi. Então, as tendências pedagógicas dividem-se em liberais ou acríticas e dividem-se em progressistas, também conhecidas como críticas. E as tendências pedagógicas liberais possuem 4 itinerários pedagógicos distintos para chegar ao mesmo objetivo, que é formar o cidadão acrítico, isto é, o cidadão dentro de uma doutrina liberal que serve para a manutenção do status quo da sociedade, isto é, o indivíduo incapaz de subverter ou transformar um sistema, isto é, apenas mais um tijolo na parede. 4 são os itinerários pedagógicos distintos para chegar ao objetivo de uma tendência pedagógica liberal. O primeiro itinerário é o itinerário tradicional. O segundo itinerário é o itinerário diretivo. O segundo itinerário seria o itinerário não diretivo. E o quarto itinerário seria um itinerário tecnicista. Muito bem. Teríamos aí as ramificações das tendências liberais. A liberal tradicional, a liberal diretiva, também conhecida como progressiva, também conhecida como progressivista, mais conhecida como a escola nova. Também teríamos aí a liberal não diretiva e a liberal tecnicista. Eu tenho 4 concepções pedagógicas, tendências pedagógicas distintas que levam ao mesmo objetivo, formar um cidadão acrítico. No contraponto, com um objetivo totalmente antagônico ao primeiro, o primeiro é a tendência liberal acrítica, que visa formar um indivíduo acrítico, a tendência pedagógica liberal, que vai formar um indivíduo acrítico. O segundo, teremos aí, no sentido oposto, a tendência liberal progressista, que visa formar um indivíduo crítico, racionalista, capaz de pensar o sistema, subverter a ordem, ascender de classe social, porque, afinal, a educação também tem um fundo e um viés político. Nesse caminho progressista, o objetivo também é único: formar o indivíduo crítico. E eu tenho 3 itinerários distintos.
um itinerário libertador, um itinerário libertário e um itinerário crítico social dos conteúdos, tendências pedagógicas progressistas, libertadora, Paulo Freire, libertária e crítica social dos conteúdos. Cada uma destas tendências, cada uma destas ramificações, cada um desses itinerários pedagógicos utilizados para chegar aos objetivos possui características distintas com relação à postura do professor em face de seu aluno, com relação aos métodos de trabalho, com relação aos procedimentos de avaliação. E é disso que estamos falando. Não adotamos uma única forma de trabalho na instituição de ensino. E eu aqui estou falando das formas clássicas. Temos formas ou tendências pedagógicas mais modernas, que eu nem vou mencionar, afinal isso não é objeto desta aula. Mas o que eu quero que você entenda é que quando as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, assim como quando a LDB, em seu artigo 206, também vai falar, assim como a LDB, em seu artigo 3º, também falar em pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, isso quer dizer que a nossa instituição de ensino vai trabalhar com a melhor parte de cada uma das tendências, as melhores qualidades, os melhores predicativos de cada uma das concepções pedagógicas, tendências, abordagens ou pedagogias, como você bem preferir. Em determinado momento trabalhamos de uma forma mais tradicional, em outro momento podemos estar trabalhando de uma forma mais libertária, conforme os objetivos da escola e conforme também um pouco da nossa conveniência. Dando continuidade aos princípios do artigo 4º das diretrizes curriculares, temos o inciso 4º, que fala em respeito. Respeito à liberdade e aos direitos. Lembrando que toda vez que você ver a palavra liberdade, preste bem atenção em mim, toda vez que você ver a palavra liberdade dentro do texto das diretrizes curriculares da Constituição Federal ou mesmo da LDB, você deve substituir a palavra liberdade por limites. Então teríamos, conforme acabamos de ver, o respeito à liberdade e aos direitos. Na Constituição Federal e na LDB, a redação desse dispositivo, do dispositivo análogo, é um pouquinho diferente. Tanto na Constituição como na LDB, falamos em respeito à liberdade e apreço. Apreço à tolerância. Aqui falamos de respeito à liberdade e aos direitos, respeito aos limites. Se eu levar em conta a redação da Constituição e da LDB, respeito à liberdade e apreço à tolerância, substitui a palavra liberdade, coloca no lugar dela a palavra limites. Então vamos falar de respeito aos limites. Respeito aos limites, temos que respeitar o limite de terceiros para termos os nossos limites respeitados. E apreço à tolerância. Isto é, se eventualmente alguém ultrapassa os limites da nossa área vital, temos que ser tolerantes. Assim como podemos contar com a tolerância de terceiros quando eventualmente formos nós a cometer um equívoco e ultrapassarmos os limites vitais de terceiros, quando invadirmos o limite ou o espaço vital de terceiros. Por isso a Constituição e a LDB falam juntas de respeito à liberdade, respeito ao limite, devemos respeitar os limites para termos os nossos limites respeitados, mas também fala de apreço à tolerância. Isso quer dizer que se eventualmente nossos limites forem violados, temos que, dentro do possível, é claro, sermos tolerantes. Dando continuidade ao artigo 4º, vamos à análise do seu inciso 5º, que fala de coexistência. Coexistir, existir junto. Coexistência de quê? De instituições públicas e privadas de ensino. Aqui, nesse inciso 5º, você vai puxar uma seta e vai escrever, ver artigo 7º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, da LDB. O artigo 7º é o artigo que informa as condições para que as instituições privadas possam ser mantenedoras do ensino. As condições para que uma
entidade privada possa ter uma escola. Entre elas, o obedecimento às regras gerais de educação, regras estas que estão contidas na Constituição, na LDB e nas diretrizes curriculares nacionais para a educação, ou mesmo em diretrizes curriculares regionais ou locais. Elas podem estabelecer regras gerais em matéria de educação, assim como a autorização de funcionamento pelo poder público e a avaliação periódica pelo poder público. Então, para que instituições públicas e privadas possam coexistir, é necessário que a instituição privada venha a seguir as regras prescritas no artigo. Em que artigo, Hammurabi? No artigo 7º da Lei 9394/96, a LDB. Dando continuidade, vamos para o artigo 4º, agora vamos para o inciso 6º, que fala da gratuidade. Gratuidade do ensino público, oba! Em estabelecimentos oficiais. Toma cuidado. Em primeiro lugar, com o que, Hammurabi? Com a palavra público. O que quer dizer uma coisa pública? É isso aí. Isso mesmo que você pensou. Uma coisa pública é uma coisa que é acessível a todos. Parabéns, você está certo. Eu posso, por exemplo, falar da praia. Eu adoro falar da praia. A praia ou o parque da cidade são opções de lazer públicas. Isto é, são acessíveis a todos. A praia, você paga para entrar numa praia? Ordinariamente não. Você paga para entrar aqui no parque da cidade, onde o Eduardo conheceu a Mônica? Ordinariamente, não. São opções de lazer públicas. Agora eu pergunto a você, professor. Pergunto a você, professora. O cinema. O cinema é uma opção de lazer pública? O teatro. O teatro é uma opção de lazer pública? Pergunto a você. O show daquela banda de rock que você adora, é uma opção de lazer pública? O jogo de futebol, o jogo da seleção brasileira no estádio, próximo, aí na esquina da sua casa, é uma opção de lazer pública? Sim ou não? Se você disse que sim, parabéns, você acertou. O jogo de futebol da seleção brasileira é uma opção de lazer pública? O teatro, o cinema, o show também são opções públicas de lazer. Afinal, uma coisa pública é uma coisa que é acessível a todos. O que não quer dizer que ela seja gratuita, porque gratuidade é uma coisa, publicidade é outra. Uma coisa pública é uma coisa que é acessível a todos. E aquilo que é acessível a todos poderá sê-lo de forma gratuita ou de forma onerosa. Veja, o cinema é acessível a todos. Basta que você pague e você pode entrar. O teatro é acessível a todos. Basta que você pague e você pode entrar. O que você precisa saber distinguir é que uma coisa pública é diferente de uma coisa gratuita. A palavra pública tem um sentido, a palavra gratuita tem outro. Nem sempre uma coisa pública é gratuito. Público é aquilo que é acessível a todos. Gratuito pode ser para todos ou não. Quando você para e pensa, por exemplo, no transporte público da sua cidade, reflita, transporte público da sua cidade. Ele é público por quê? Porque ele é acessível a todos. Mas é gratuito? Não. Ele é remunerado. Então, não confunda uma coisa pública com uma coisa gratuita. Então, o princípio é o da gratuidade. Gratuidade do ensino público. A palavra ensino é sinônimo de conhecimento. Conhecimento público. Conhecimento público é aquele que é acessível a todos. Ele será acessível a todos gratuitamente. Onde? No estabelecimento oficial. Então, a gratuidade do conhecimento que é acessível a todos só há de ser em estabelecimentos oficiais, isto é, em escolas públicas. Como assim, Hammurabi? Não entendi. É fácil.
Ensino público quer dizer conhecimento acessível a todos. Esse conhecimento que é acessível a todos, de história, de geografia, de matemática, de português, ele é acessível a todos, tanto na escola pública como na escola privada. Afinal, a matemática que é ensinada em uma escola privada, o português, a geografia, a biologia, não são diferentes da que é ministrada na instituição pública. É a mesma matemática, é a mesma geografia, é a mesma história. Aquele conhecimento não é um conhecimento secreto. Aquele conhecimento é um conhecimento público. Se aquele conhecimento é público, ele está abarcado pela definição de ensino público. Conhecimento público, conhecimento que é acessível a todos. Só que em uma instituição pública, que é a mesma coisa que estabelecimento oficial, você tem este conhecimento, acesso a este conhecimento de forma gratuita. Enquanto em um estabelecimento privado, você terá acesso a esse conhecimento, mas de forma remunerada. Por isso, vale a pena destacar que a gratuidade do conhecimento público, do ensino público, que é acessível a todos, há de ser sempre no estabelecimento oficial, isto é, nas escolas públicas. Esta é a regra geral. Então, toma cuidado quando falar em gratuidade do ensino público como princípio plasmado tanto na Constituição Federal quanto nas diretrizes curriculares, que é o que estamos estudando, como também quando mencionados na Lei de Diretrizes e Bases de Educação, porque esta gratuidade limita-se ao estabelecimento oficial ou à escola pública, uma vez que as instituições privadas podem cobrar pelo ensino que ministram. O inciso 7º fala da valorização. Valorização do profissional da educação escolar. Inciso este também plasmado na Constituição. Inciso este também plasmado na LDB. Estamos falando da valorização do profissional da educação, do professor e dos outros profissionais. Isso não limita-se apenas ao professor. Este inciso é praticamente autoexplicativo, você tem uma noção ampla do que é necessário para se valorizar um professor, principalmente dentro da rede pública. A LDB vai falar quais são os elementos que caracterizam a valorização de um professor, principalmente dentro da rede pública, como, por exemplo, o ingresso exclusivo através de concurso público de provas ou provas e títulos. Assim como, saindo do ingresso, temos a questão dos planos de carreira. Os planos de carreira são feitos para a valorização do profissional. Assim como podemos mencionar aqui o aperfeiçoamento contínuo, inclusive com licenças remuneradas para fazer curso de formação e aperfeiçoamento. Ou também podemos falar do estabelecimento do piso salarial mínimo em âmbito nacional. Todas essas são políticas que caracterizam a valorização do profissional da educação escolar. Dando continuidade, temos o artigo 4º, inciso 8º, que também tem similar no artigo 3º da LDB e no artigo 206 da Constituição. Estamos falando da gestão democrática do ensino público na forma da legislação e das normas dos respectivos sistemas de ensino. Você vai puxar aqui uma seta e vai colocar uma remissão que já fizemos idêntica no bloco anterior. Puxa uma setinha do inciso 8º e escreva ver artigo 14 da LDB. Artigo 14 da LDB, que é o artigo que versa sobre os princípios que devem ser observados para que haja realmente uma gestão democrática da instituição de ensino. Sem a observância destes princípios, como, por exemplo, a sua participação, professor, professora, do projeto pedagógico da escola, assim como a participação dos integrantes da comunidade local e da comunidade escolar na forma de conselhos dentro da escola. Estas participações são fundamentais para caracterizar a gestão democrática. Sem estas participações, não haverá gestão democrática dentro dos respectivos sistemas. Então, terminamos aqui o inciso 8º, vamos para o inciso 9º, que fala de garantia de padrão de qualidade. Esse inciso por si só dispensa comentários. Vamos falar
do inciso 10, ainda dos objetivos das diretrizes curriculares nacionais, temos o inciso 10, que encontra também paralelo na Constituição Federal, assim como encontra paralelo na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Atenção, comigo. O inciso 10 fala da valorização da experiência extraescolar. Como é um princípio, podemos direcioná-lo tanto para o aluno, onde temos que valorizar as experiências que eles têm, as experiências que transcendem o universo da escola, isto é, no ambiente doméstico ou na vida comunitária ou social deles. Temos que valorizar essas experiências e, dentro do possível, de maneira técnica e responsável, trazer essa experiência para dentro da sala de aula. Preste atenção, não é de qualquer jeito que trazemos a realidade de um aluno, a realidade doméstica, em meio à sua comunidade local, em meio à sua comunidade familiar, e a trazemos para a escola. Não é de qualquer jeito, é de forma técnica, competente e responsável. Se você traz a realidade do aluno da rua para a escola sem saber fazê-lo, você está fadado a transformar a escola em uma extensão da rua, como muitas já são. A rua invadiu as escolas pela falta de competência técnica e profissional dos educadores em saber lidar com a questão da valorização da experiência extraescolar, trazendo-a de qualquer forma da rua para a escola, entendendo que estavam atendendo a um princípio, quando na verdade estavam se equivocando. Assim como devemos direcionar esse princípio para os alunos, também podemos direcioná-lo para os professores. Afinal, pare e olhe à sua volta em matéria de magistério e professores. Pense, por exemplo, em Jean. Que Jean, Hammurabi? Jean Piaget. Jean Piaget era o quê? Lembrou? Biólogo. E foi um pioneiro de paradigmas na educação. Mas era biólogo, um cientista biólogo. Henri Vallon, Maria Montessori, o que eram? Lembrou? Médicos que acabaram trabalhando na área de educação. Paulo Freire, lembra-se? Paulinho, da barbinha, Paulo Freire, Paulinho. Paulo Freire era o quê? Isso, muito bom. Advogado, parabéns, você acertou. Paulo Freire era advogado, para você que não sabia disso. Darcy Ribeiro. Alguns homens deveriam ser proibidos por lei de morrer. Embora Darcy Ribeiro continue mais vivo do que nunca em suas obras. Darcy Ribeiro era antropólogo. A grande maioria dos grandes pioneiros em educação, dos grandes precursores de paradigmas, não eram educadores. Por isso, chegaram à educação e viram o que os outros não viram, porque não estavam limitados àquilo que nós estamos limitados. Nós não estamos limitados. Você deve estar pensando, mas estamos. Nós nascemos e nos colocaram dentro da escola. Nós crescemos um pouquinho, adquirimos algumas espinhas no rosto, alguns pelos no corpo e continuamos na escola. Crescemos um pouco mais, vamos para a universidade. E o que é a universidade? Olha para mim e responde. A universidade nada mais é do que um tipo de escola. E finalmente, meus parabéns, você que está aí do outro lado, recebeu o canudo, se formou. Quando você tem a oportunidade de cair no mundo, o que você faz? Você esqueceu que você se formou como professor, não é? Você volta para a escola. Nós somos a única categoria de profissionais que nunca saiu da escola. Por isso estamos tão presos aos paradigmas da área de educação. Por isso fica difícil ver algo que esteja, às vezes, diante do nosso nariz.
Agora, se você tem outras formações na área de educação, venha para a área de educação. Retificando, se você tem outra formação que é fora da área da educação, venha para a área da educação e a traga. Se você tem a oportunidade de fazer outras formações, você já é educador, mas tem a oportunidade de fazer outro tipo de formação, como direito, engenharia, medicina, e puder trazer os conceitos destas ciências para a educação, o faça. Porque só assim você será um pioneiro de paradigmas da educação, sendo capaz de ver a educação com olhos que não são de um educador. Por isso, a valorização da experiência extraescolar. Quando falamos que Piaget era biólogo, que Paulo Freire era advogado, que Darcy Ribeiro era antropólogo, que Maria Montessori e Henri Vallon eram médicos, eles só conseguiram gerar grandes contribuições na educação porque eles olharam para a educação com olhos de quem não eram educadores. Por isso romperam paradigmas ao qual estávamos presos. Por isso a valorização da experiência extraescolar. Para finalizar, aqui temos o inciso 11, nesse slide, que fala da vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Isso mesmo, aquilo que se ensina na escola não deve ser dissociado da vida prática e da vida social. Muito pelo contrário, o que trabalhamos na escola deve estar muito bem contextualizado dentro do ambiente sociocultural do qual nós vivemos. A sociedade prima pela manutenção de uma escola que tem práticas escolares que vão assegurar a manutenção da sociedade. Por isso, a escola não está desassociada de um contexto do qual a sociedade exista, propriamente dito. Muito bem, aqui vamos ser apresentados ao artigo 5º e no próximo bloco vamos desenvolvê-lo melhor. O artigo 5º informa que a educação básica, acompanha comigo a leitura e vamos fazer algumas marcações. A educação básica é um direito universal e alicerce indispensável para o exercício da cidadania em plenitude, da qual depende a possibilidade de conquistar todos os demais direitos. Sem cidadania em plenitude, eu não alcanço os demais direitos definidos na Constituição Federal. Na Constituição Federal, temos direitos humanos de primeira e de segunda geração, direitos fundamentais, direitos sociais. No Estatuto, que Estatuto, Hammurabi? Estatuto do servidor? Não. Estatuto do idoso? Não. Estatuto da criança e do adolescente. E na legislação ordinária e nas demais disposições que consagram as prerrogativas do cidadão. Essa é uma noção básica do que vem a ser o artigo 5º das diretrizes curriculares. Perceba que temos aqui um sistema, quase que um sistema heliocêntrico, onde eu tenho um sol, uma estrela, que ao redor dessa estrela vão girar, orbitar planetas. Como é um sistema heliocêntrico, no centro eu tenho a cidadania. E é em volta da cidadania que hão de orbitar direitos humanos de primeira e segunda geração, direitos fundamentais, direitos sociais e todos os outros pertinentes à natureza humana. Mas a continuidade do que estamos falando no artigo 5º fica para o nosso próximo bloco. Um grande abraço, fique com Deus e até breve.